noite. Que Deus abençoe. Queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Digam glória a Deus. Aproveitando que vocês estão em pé, abram as vossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Nós iremos ler o verso de número 9 e o verso de número 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, nós iremos ler os versos de número 9 e número 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo... Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo... Pode passar. Se a tua mão for comigo, se fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Repitam comigo. Jabes, mais forte, Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Podem tomar seu assento. Queridos, estou feliz de mais uma vez ocupar esta tribuna para falarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus que é muito importante. Nós hoje falamos à tarde sobre a palestra dos adolescentes cristãos e as questões da pós-modernidade. Falamos sobre a importância da palavra. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade e ao mesmo tempo, creio que é uma responsabilidade grande falar para vocês que fazem parte da noiva de Jesus. Mas desde já, eu quero parabenizar a todos vocês, que hoje, desde cedo, desde as 16 horas, que vocês estão aqui aprendendo a palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando vocês, e desde já quero estender os meus agradecimentos aos coordenadores do IAD Teens Itabaiana, na pessoa do irmão Isael. Vou começar pelo mais velho. Irmão Isael, Deus abençoe. Irmão Isael, a nossa irmã Simone, tem a nossa irmã Jusilene e o nosso amigo Aparecido, José Aparecido. Deus abençoe. E pregar assim, depois que Aparecido pregou lá no templo sede, aí fica difícil, eu não sei o que pregar. E Aparecido pregou tudo lá no templo central, aprendi muito. Eu não fui presencialmente, mas assisti de casa e foi uma bênção. Ao meu amigo, pastor Denison, Deus abençoe. Denison congregou comigo lá no Santo Antônio. Deus abençoe, Denison. Aos meus amigos também aqui, Luquinhas, que está ali, aí. Luquinhas, Luquinhas, Deus abençoe, Luquinhas. Nosso amigo também, Anderson, só quero chamar você de Paulo. Anderson é talentoso demais, Denison. Eu não sabia que Anderson tocava tão bem assim, não. Ele canta, prega, dá glória, dá o dízimo e ainda passa pix para os irmãos. Deus abençoe, Anderson. Anderson é uma bênção. A família dele toda é uma bênção. Meu amigo lá, que eu esqueci o nome agora, rapaz, tudo baixo. Alisson, Deus abençoe, viu? A todos vocês, irmãos, Deus abençoe a todos. Que o Senhor continue abençoando. Eu trago saudação de paz do nosso pastor presidente, pastor Eleonaldo Soares. Amém? Queridos, se eu fosse perguntar para vocês hoje aqui à noite, fizesse a seguinte pergunta: se você fosse escolher alguém da Bíblia, quem você gostaria de ser? Eu acredito que muitos de vocês iriam dizer: eu queria ser igual a Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que todas as vezes que ele adorava na presença de Saul, o espírito mau que havia sobre Saul se retirava. O homem que Deus disse que achou no meio de muitos que estavam naquele momento que poderiam ser reis da casa de Israel. Então, com certeza, muitos de vocês iriam dizer que queria ser igual a Davi. Outros poderiam dizer que gostariam de ser igual a Moisés. Quem não quer ser igual a Moisés? O homem que viu a glória de Deus no meio da sarça, o homem que viu a glória de Deus
nas 10 pragas do Egito, o homem que viu a glória de Deus na travessia do Mar Vermelho, o homem que viu a glória de Deus no deserto. Então, com certeza, se eu abrisse a oportunidade para alguns adolescentes aqui falar quem gostaria de ser na Bíblia, com certeza vocês iriam procurar gente bem-sucedida, sim ou não? Todos vocês iriam procurar pessoas que foram referências nas Escrituras Sagradas. Com certeza, se eu perguntasse aqui, quem você gostaria de ser? Você não iria dizer, eu quero ser igual a Jezabel. Já falaram misericórdia aqui. Você não iria dizer, eu quero ser igual a Acabe, porque Acabe não é uma referência de uma pessoa bem-sucedida. O homem que colocou, aqui Lucas já falou, o homem que colocou o culto a Baal, foi um dos que, através da influência de Jezabel, colocou Baal em Samaria, mataram os profetas. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a tendência a nos espelhar em pessoas bem-sucedidas. Ninguém quer se espelhar em pessoa que não tem sucesso na vida. Se nós formos olhar aqui a Bíblia, percebemos que essa história que eu acabei de ler, não é a história mais bela para ser contada, mas ao mesmo tempo, é uma história que mostra que Deus, ele pega as coisas improváveis e ele faz o milagre acontecer. Percebemos aqui a história de um homem por nome de Jabes. Se eu perguntar aqui na igreja dos adolescentes quem já leu a história de Jabes, pouca gente iria levantar a mão, porque ele não é uma história como de Davi, que derrubou o gigante, e que quando derrubou o gigante, o seu nome foi entoado na nação, dizendo, se Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. A gente está diante de uma história que só se resume em 2 versículos. O versículo de número 9 e o versículo de número 10. A Bíblia vai dizer que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. E no versículo de número 10 diz que Jabes invocou a Deus. Então, o que é que chama a atenção nessa história tão pequena, mas que traz uma grande referência para a nossa vida? A primeira coisa que eu percebo nesse texto aqui é que o autor aos Crônicas, ele tem um pouco de dificuldade de falar sobre Jabes. Porque se você olhar no capítulo de número 3, a partir do capítulo de número 3, você vai ver o autor, o cronista, falando sobre a genealogia de Davi. E para falar de Davi, dentro de uma cronologia, é falar, exaltar as qualidades de Davi. Até porque, irmãos, preste atenção aqui. Até porque Davi, ele era a maior referência de reinado. Apesar de Davi ter pecado, Davi, ele pediu perdão a Deus. Apesar de Davi, ele ter errado, Davi, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, falar sobre Davi, deveria falar de uma linhagem de pessoas exemplares, porque faziam parte da linhagem de Davi. Só que este homem aqui, ele faz parte da linhagem de Davi, só que tem um detalhe. O nome deste homem é Jabes. A palavra Jabes significa gerado com dores. Talvez isso para você seja algo simples, mas para o judeu é totalmente diferente. O judeu, ele não coloca o nome do seu filho porque ele achou bonito. O judeu, ele não faz como eu fiz o nome do meu filho. O nome do meu filho é Saulo. E não venham dizer que Saulo vai transformar em um Paulo, que não existe isso. Tá bom? Saulo é Paulo, Paulo é Saulo. Mas eu coloquei o nome do meu filho de Saulo porque eu acho bonito. Um nome forte. Meu nome é Marcos Paulo porque minha mãe achava Marcos Paulo bonito. Então colocou o nome do filho do ator Marcos Paulo. Porque nós que somos da cultura ocidental, nós temos o costume de colocar o nome dos nossos filhos porque nós achamos bonito. Mas para o judeu não. O judeu acreditava que o nome da criança estava vinculado à sua alma. Então geralmente o pai colocava o nome do seu filho profetizando alguma coisa. Exemplo, Salomão. A palavra Salomão significa pacificador. Não existiu reino mais pacífico do que o reino de Salomão. Ou seja, Davi, quando colocou o nome de Salomão, colocou com o objetivo
dizer que o seu reinado, que a sua vida traria paz. Quando nós olhamos para o pai Abraão, Abraão teve Isaac, Isaac teve a Jacó e Esaú. Esaú, peludo, o nome Esaú significa peludo, que era a característica que Esaú tinha. Já Jacó representava apanhador de calcanhar, porque a Bíblia vai dizer que Jacó nasceu pegando no calcanhar do seu irmão Esaú. Então perceba que o nome para o judeu é muito mais relevante do que para a nossa cultura. O judeu ali, ele está dizendo que o nome está vinculado à alma. Agora perceba só a dificuldade do autor cronista. Falar sobre Davi e ter que na história colocar um homem que tem o nome de sofrimento. Isso aqui é um exemplo de pessoa que iria sofrer na sociedade, não iria ter muitas amizades, porque para eles, se tem um nome que é um nome de maldição, é uma pessoa que provavelmente não vai ter muita sorte na vida. Mas, sabe o que eu aprendo nessa história aqui? É que se você olhar do capítulo 1 de Crônicas até o capítulo que fala do nome de Jabes, você vai ver que vai contar cerca de 500 nomes. Eu falei quantos nomes? Tá fraco. Quantos nomes eu falei? E por que é que Deus ele olha, Aparecido, para Jabes? Sabe o que significa isso? Significa que independente da quantidade de pessoas, o projeto que Deus tem para você é para você. Marcos, mas tem mais de 8 bilhões de seres humanos na terra. E você está dizendo, quando Deus ele olhou, ele disse que me escolheu, ele te escolheu no meio de muitos. Ele poderia nesse momento estar na casa dos grandes magnatas, dos grandes ricos, daqueles que tinham uma família poderosa. Mas quando ele diz assim, eu quero usar uma geração forte, revestida de poder, ele foi na cidade chamada Itabaiana, e ele disse assim, no meio de muitos, eu tenho levantado uma geração. Então Jabes, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada com a vida. O nome dele era um nome de sofrimento. Mas uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Jabes pode levar o nome de sofredor, mas Jabes ele é da tribo de Judá. Jabes ele pode levar o título de sofrimento, mas Jabes ele é da tribo de Judá. E a palavra Judá significa louvor. Eu vou conjecturar aqui agora para você. Você pode sofrer, você pode ser perseguido, você pode receber palavras negativas, mas enquanto você estiver adorando a Deus aqui no culto, na tua casa, na tua vida, o projeto de Deus vai se cumprir na íntegra. Tem adolescentes aqui que já ouviram todo tipo de palavra. Muitos adolescentes aqui provavelmente são improváveis eles estarem aqui hoje. Palavras negativas, palavras que depreciam. Você não vai ser nada, você nunca vai conseguir. São palavras que tocam a alma. Mas eu quero dizer para você que todas as palavras negativas que foram lançadas sobre você não vão se cumprir, porque o que lhe define não é aquilo que as pessoas falam. O que te define é aquilo que Deus já tem projetado para você. Não se importem com as palavras do que o povo acha de você. O que vale mais? O que os homens pensam sobre você? Ou o que o Altíssimo pensa sobre você? O que vale mais? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Vamos voltar para a história de Davi? Davi, ele era um dos filhos de Jessé. Os filhos de Jessé, todos eles eram homens de aparência. Do seu ombro para cima não havia ninguém como os filhos de Jessé. Mas porque na hora que Samuel chegou na casa de Jessé, Davi não estava com os irmãos.
Davi estava pastoreando ovelha. Por quê? Na época de Davi, quem pastoreava ovelha eram as pessoas pobres, e Davi não era pobre. Na época de Davi, quem pastoreava eram as mulheres. Lembra das filhas de Jetro? Quem pastoreava eram elas. E por que Davi estava pastoreando ovelha? Porque para o pai de Davi, Davi só era um menino. Para os irmãos de Davi, Davi só era um ruivinho, salpicado de sarda. Para eles, Davi era um zero à esquerda. Enquanto eles achavam aqui na terra que Davi não era nada, lá no céu tinha um Deus que falava: eu achei a Davi e ungi com o meu santo óleo. Então você está vendo aqui esse adolescente? Pode olhar para ele aí, olhe para ele aí agora. Olhe para esse adolescente, está vendo ele aí? Você está vendo aí a próxima pessoa que Deus vai usar na terra. As pessoas não estão dando nada agora, mas o projeto de Deus é grandioso na tua vida. É improvável que um homem desse aqui consiga avançar. Só que Jabes, ele não deixou que o seu passado influenciasse o seu futuro. Porque se você ficar ouvindo as vozes daquele que não teme a Deus e que não entende o projeto de Deus na tua vida, você vai ficar estagnado e vai retroceder. Eu lembro da história de Bartimeu. Bartimeu está no caminho, Jesus passou, ele ouviu que Jesus estava passando, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem estava perto de Jesus falou assim: cala-te que o mestre não vai te ouvir. Se Bartimeu tivesse dado ouvido à voz da multidão, o que é que ia acontecer? Ele ia estar cego até o resto da vida. Mas Bartimeu, com mais que eles falavam, não vai conseguir. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, esse exemplo é um exemplo para a gente. Deixa o povo dizer: não vai conseguir. Diga assim: eu consigo, porque a minha força vem de Deus. Pode dizer: não vai chegar. Diga: eu vou chegar, porque quem me chamou é fiel para cumprir. Olha a improbabilidade aqui deste homem. Muitos adolescentes aqui não eram nem para estar aqui hoje. O médico chegou para sua mãe e falou assim: só um milagre para ele sair dessa. Só um milagre para sair dessa. Alguns eram para estar debaixo da sepultura. Mas hoje à tarde eu falei para vocês aqui um negócio interessante. Quando Deus te chamou, Ele te chamou antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O Senhor chega para Jeremias e diz: Jeremias, antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu te separei como profeta. Tem muita gente aqui que antes de nascer não sabe, você nem sabe o que Deus tem preparado para você, mas o que Deus tem preparado para você é algo extraordinário. Ninguém na sua família viu, não provou, mas você vai ver, você vai provar e Deus vai fazer na tua vida. O projeto do inimigo era: vou matar ele. Mas Deus, Jeová, disse assim: o meu projeto é vida. Meu projeto é maior do que a morte. Meu projeto é maior do que as adversidades. Meu projeto é maior do que os traumas de infância. Meu projeto é vida. E aí Jeremias, ele até que duvidou, porque ele sentia incapaz. Aí no versículo de número 11, o Senhor disse assim: Jeremias, o que tu vê? Aí ele disse: vejo uma vara de amendoeira. No hebraico, Keshoket Ania deveria sotou. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Em outras palavras, está dizendo: Jeremias, eu não vou dormir enquanto minha promessa não se cumprir na tua vida. E é que Jeová está dizendo hoje aqui: parece que está demorando, adolescente. Parece que está demorando a promessa se cumprir no teu lar. Parece que está demorando a promessa se cumprir na tua formação acadêmica. Parece que a promessa está longe de se cumprir. Mas eu velo, eu não durmo enquanto a minha palavra não se cumprir.
Jabes é mais ilustre que seus irmãos. E o segredo de ser ilustre, mais ilustre que seus irmãos, está aqui no texto. A Bíblia diz que Jabes invocou ao Deus de Israel. Sabe o que significa isso? Quanto mais intimidade nós temos, porque a oração gera intimidade. A oração é o ato de você comunicar com Deus. Então, se você se comunica com Deus, você gera intimidade. Quanto mais íntimos de Deus nós formos, mais Deus irá realizar todos os seus projetos na nossa vida. Jabes invocou a Deus. Você está orando? Você está buscando? Não existe maior forma de você ter um relacionamento com Deus se não for oração. Vários homens da Bíblia venceram por causa da oração. Por exemplo, quando nós olhamos Daniel não tinha nada para acusar a Daniel. Daniel orava quantas vezes ao dia, crente? 3 vezes ao dia. Conforme a tradição judaica, 3 vezes ao dia. Era um homem de oração. Buscava a Deus. A única coisa que tinham para tentar Daniel era tramar, fazer uma fake news para Daniel cair e prenderem Daniel e matarem Daniel. Fizeram um decreto que durante 30 dias aquele que se prostrasse diante do seu Deus para fazer sua prece seria lançado na cova dos leões. Mas eu quero dizer um negócio para você: quem tem intimidade com Jesus pode entrar na cova do leão. O leão vai jejuar, o leão vai dormir, mas não vai atingir. Deus está dizendo hoje através dessa palavra: continue orando, adolescente, continue orando, jovem, continue orando, irmão, porque o leão pode até rugir, mas do teu lado existe o leão da tribo de Judá que diz: aqui ninguém toca, é propriedade exclusiva de Deus. Olha a oração de Jabes. Jabes invocou a quem? A Deus. Por que ele invocou a Deus? Porque ele sabe a quem recorrer. Tem gente que não sabe a quem recorrer. Fala para um, fala para outro, conta para esse, conta para aquele, conta para o amigo da faculdade, conta para o amigo da escola. Mas esquece que existe o melhor amigo, que se você contar para ele, ele vai guardar segredo e ainda vai agir no silêncio. Quando Jesus ele foi falar para os discípulos, olhando para os fariseus eles costumavam a mostrar que estavam orando na praça pública. Aí Deus ele diz o quê? Quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar em secreto. Deus está te vendo através dessa comunicação que você tem com Ele na oração. Quanto tempo nós estamos orando? Quer vitória, jovem? Continue orando. Olha que Jabes vai falar: Oxalá, ou quem me deras, que me abençoasse e amplificasse o meu território. Primeiro aspecto da oração aqui. Ele não ora de forma medíocre. Eu não sou adepto à teologia da confissão positiva, ou então da prosperidade, que diz assim: Deus vai lhe dar, vai ficar rico. Não, eu não sou adepto disso não. Mas aqui mostra que Jabes ele orou além de um pequeno pedido, porque ele sabia que quem é o pai dele tem poder para fazer tudo e para dar tudo aquilo que ele não tinha possibilidade. Se você ampliares as minhas fronteiras, Jabes está dizendo: Senhor, aumente minhas fronteiras, porque eu quero abençoar todo mundo. Eu profetizo em nome de Jesus aqui agora, de olhos abertos, que muitos de vocês, através da oração, Deus vai fazer tão próspero que você vai ter para ajudar todo mundo. Olha, a irmã recebeu lá no fundo, Aparecido. Vou repetir aqui, você vai dar um glória a Deus agora, forte, para escutar lá em Aracaju. Deus vai te abençoar tanto através dessa intimidade que você tem com Ele, que Deus ele vai te dar de tal forma que você vai ter para dar a outras pessoas. Eu creio nisso. Eu creio no Deus que faz isso.
Era improvável Jabes estar com esse relacionamento com Deus. Mas Jabes não deixou que o seu passado influenciasse o seu futuro. Olha, mas ainda continua. Veja o texto. Seja a tua mão comigo. Olha aqui. Jabes primeiro pediu o quê? Que aumentasse as suas fronteiras, ou seja, seu patrimônio. Que Deus abençoasse. Deus abençoasse. Deus quer fazer você próspero. E prosperidade não é pecado não. Deus quer fazer você próspero. Aumentou. Só que além disso ele vai pedir o quê? Que a tua mão seja comigo. Aqui é proteção. Porque a maior proteção não é da Sacel, não é da Cairós. Eu acho que tem uma empresa de segurança Cairós, eu acho. Não é da Polícia Federal, não é da Polícia Civil, não é da guarda municipal. A maior segurança vem das asas do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é isso? Eu vi um dia o pastor Edjânio falando sobre esse texto, e eu guardei isso, e é uma lição. Você consegue tirar a sombra do seu corpo? Não consegue. Até no escuro a gente vê uma sombra. Você não consegue tirar a sombra do seu corpo. Isso significa que se você for para a esquerda, a sombra vai com você, não é isso? Se você vai para a direita, a sombra também vai com você. Se você for para frente, a sombra também vai com você. Se você for para trás, a sombra também está acompanhando. Aqui, ó, minha sombra me acompanhando. Sabe o que significa isso? Se você for para a direita, Deus estará com você. Se você for para a esquerda, Deus estará com você. Em todos os momentos, Deus não se aparta de você. Esse estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Deus que protege. Não tenha medo. O inimigo não vai conseguir destruir a tua casa, porque Deus está com você. Deus, Ele está contigo. Então ele pede para ser protegido, mas ele continua: me livre da dor. Me livre da dor de eu passar dor de cabeça. Isso é homem sábio, viu? Eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero sentir dores. Mas dores aqui são os problemas da vida. E aí a Bíblia diz que Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele tinha pedido. Não existe um pai que não se compadeça quando o filho faça um pedido. Deus está agora, através dessa mensagem, dizendo: o que é que você quer que eu faça pela tua vida? O que é que você quer que eu faça pela tua existência? E Ele é fiel para fazer aquilo que você não pode fazer. Diga amém. Alguns de vocês aqui vão fazer o vestibular esse ano. Peça a Deus. Deus, Ele é fiel para lhe dar. Coloque o teu caminho no Senhor, coloque os teus desejos no Senhor, que Ele vai cumprir segundo a sua vontade. Mas Ele é fiel para cumprir. Jabes aqui ficou para a história. Não tem falando o nome da mãe, não tem falando o nome do pai. Só tem 2 textos que falam da história dele, mas Deus, Ele marcou a história. Marcos, eu não tenho, meu pai e minha mãe não são nomes importantes na cidade de Itabaiana. Para que vai ter o nome importante de Itabaiana se você é filho do dono do ouro e da prata? Deus, Ele é aquele que está sentado no alto e sublime trono, e Ele é o teu Pai, e você só precisa saber que Ele é teu Pai, e que está de braços abertos para dizer: eu vou cumprir toda a minha palavra sobre a tua vida. Mas você tem que perseverar na oração.